Oi, turminha, tudo bem com vocês? Tia Ellen está aqui de volta, hein? Morrendo de saudade de gravar uma aulinha com vocês. Olha só, hoje nós vamos abrir nossa apostila de ciências lá na página 200, que nós vamos iniciar um módulo novo. Já falamos sobre tantas coisas esse ano e agora a gente vai entrar na Caatinga e no Cerrado. Olha só, play no nosso módulo 20, hein, pessoal? Aqui, ó, página 200. Então, aqui nós temos a Caatinga, um desenho aqui no cantinho, com sua mata totalmente diferenciada, né? Temos cactos. Do outro lado, o cerrado, verdinho, aguinha, lago. E aqui fala que a nossa viagem segue para dois outros importantes ambientes naturais do Brasil, a Caatinga e o Cerrado. A família mostrada na foto conheceu os dois lugares. Estão cheios de boas recordações. Observando as imagens, o que você conhece sobre esses ambientes? Então, olha aqui para vocês verem. O que a gente vê nesses ambientes? Eles são diferentes, não é mesmo? Hoje a Tia Ellen vai falar um pouquinho com vocês sobre a Caatinga. A Caatinga é uma palavrinha que vem lá do Tupi-Guarani. O Ca, porque é o C-A-A, significa mata, e o Tinga, branca. Por quê? No período de seca, que é a maior parte do período da Caatinga, ela fica com a mata esbranquiçada, certo? Aqui no Brasil, nós temos 6 regiões naturais, que são os nossos biomas. Alguns a gente já estudou, quer ver, ó? A Amazônia, já estudamos. Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e Pantanal. Eles se estendem pela fronteira de outros países, então, exceto a Caatinga fica bem localizada no Nordeste e Minas Gerais. Exceto a Caatinga, todos os outros biomas, né, todos os nossos outros ambientes se estendem por outros países. A Caatinga não, a Caatinga é exclusivamente brasileira. Apesar da gente ter em outros países como Chile, África, Peru, nós temos o clima semiárido também, né? Que é muito calor, muita seca, pouca chuva. O ano tem 12 meses, nós temos assim 5 meses de pouca chuva nessa região. Ele é exclusivamente brasileiro porque ele não se estende para outro país. Então, o que ocorre é que apesar do Peru, África e Chile terem regiões parecidas, com clima parecido, o que os cientistas descobriram? Que somente aqui no Brasil tem algumas espécies específicas de animais e plantas. E as plantas, hein, num lugar que chove tão pouco como a Caatinga? Ah, vocês conhecem as suculentas? Tia Maria Rita é especialista em suculenta. São plantas que gostam de calor e elas acumulam água por si só, não precisam de chuvas. Então, cactos, suculentas são as vegetações que compõem essa Caatinga. E aí nós temos fauna, flora, né? Aí a Tia Ellen foi pesquisar um pouco para falar para vocês sobre algumas espécies de animais. Então, as aves. Na Caatinga, nós temos 510 espécies de aves que nós só encontramos, algumas delas nós só encontramos lá. Dentre elas, o canário da terra, uma outra que a gente já estudou em História e Geografia. Quem lembra da asa branca? Isso comprova também que parte da Caatinga está no Nordeste. Lembra que nós falamos da asa branca? Que ela sabe quando vai chover? Então, quando vai chover, a asa branca vem cantando, vem voando, e o trabalhador rural já sabe que ele pode voltar para o campo e plantar, porque vai ter chuva, né? E o periquito do sertão. Peixes são 240 espécies, anfíbios 49 espécies, répteis 116 espécies e mamíferos são 148 espécies registradas, dentre elas algumas que a gente também já conhece, ó, jaguatirica, tatu-bola, tamanduá-mirim, certo, meus amores? Agora, vamos lá na página 201, que a Tia Ellen vai ler para vocês o texto da Caatinga. Acompanhem junto com a tia aí, ó, dedinho nas palavrinhas, hein? Vamos percorrer o ambiente Caatinga.
Esse nome tem origem indígena e significa mato branco, por causa da aparência esbranquiçada da vegetação durante o período de seca. O clima é quente e o período sem chuvas é extenso, podendo durar meses. Já na época das chuvas, a paisagem muda de esbranquiçada para tons de verde. Então aqui nós temos duas fotos da Caatinga, a primeira em período de seca e a outra quando chove. Então temos a foto legenda aí embaixo. Vegetação da Caatinga na seca em São Lourenço, no Piauí. E olha só, é no mesmo lugar. E aparece uma vegetação totalmente diferente, não é mesmo? A vegetação torna-se verde na época de chuva. São Lourenço do Piauí, Piauí. Várias espécies de plantas têm características que lhe permitem sobreviver à falta de água. Por exemplo, as plantas chamadas suculentas, como cactos e bromélias, armazenam bastante água em seu interior e assim podem sobreviver à falta de chuva. Cacto é uma planta adaptada a ambientes com muito sol e a falta de água. Geralmente apresenta características como coloração verde, mesmo na seca, presença de muitos espinhos e caule que armazena água para enfrentar longos períodos de seca. Aí aqui embaixo na apostila nós também temos a foto de um mandacaru. Já conheciam essa palavra? O mandacaru é um dos tipos de cacto mais conhecidos da Caatinga. Ele pode ser usado na alimentação dos animais e seres humanos. Quando floresce esse cacto, atrai muitos animais polinizadores, como abelhas, beija-flores e morcegos. Pessoal, Tia Ellen já comentou com vocês que eu morei no Nordeste. Então, uma das vezes a gente se aventurou a ir de carro. A primeira vez, na verdade. Depois já estava tudo lá, aí a gente já usava avião. Então, quando a gente chega num trecho de Minas, hoje eu sei que ali provavelmente era Caatinga. Final de Minas, início da Bahia, a gente sabe que a gente está chegando no Nordeste porque a gente começa a ver muitos cactos. Então é uma vegetação totalmente diferente que a gente não está habituado, porque a gente passa nas cidades, então a gente vê uma árvore, a gente vê alguma coisa. Lá, gente, é só cacto. Interessante e diferente, né? Aí se nós formos lá na página 202, iniciam as nossas atividades. Então vamos lá. No Brasil, há cerca de 100 espécies de cacto. Ligue as imagens às características e conheça algumas dessas espécies. Então nós temos aqui, ó, A, B e C. A é uma flor, o B é um cacto e o C é um cacto com aparentemente uma florzinha em cima, mas eu não sei se é exatamente uma flor, porque eles chamam isso de raquete, certo? Então vamos lá, vamos ler o primeiro. Quipá, um cacto verde de pequeno porte com muitos espinhos. Seu corpo tem forma de raquete. Olha aqui, aparece a palavrinha raquete de novo. Se nós olharmos a letra B, tem essas características. Olhem lá no quadrinho da letra B. Um cacto verde, confere, confere. Pequeno porte, isso a gente não tem como ter tanta noção olhando uma foto. Mas aparentemente sim, é de pequeno porte. E seu corpo tem a forminha de raquete. Então, o quipá é essa plantinha da letra B. Nesse quadradinho, então, nós vamos colocar aqui letrinha B, não é mesmo? Aí o de baixo, ó, coroa de frade. É um cacto verde com espinhos grossos e fortes. Só de olhar a foto aqui eu já estou desconfiada. Na parte de cima do cacto, existe uma área circular com pelos, na qual surgem várias pequenas flores cor-de-rosa. O fruto é vermelho e se parece com uma pimenta. Pessoal, vamos lá. O B, a gente já sabe que é o quipá. E agora, qual será que é a coroa de frade, hein? Um cacto verde. O de cima, a letrinha A lá, não parece muito um cacto. Já a letra C parece um cacto. Com espinhos grossos e fortes. Tô desconfiado que é a letra C. Na parte de cima do cacto, existe uma área circular com pelos, na qual surgem várias pequenas flores cor-de-rosa. Olha,
Tô achando que é a letra C, hein? Muito embora aqui pra nós pareça vermelhinho na foto, né? Ó, o fruto é vermelho e se parece com uma pimenta. Então, as características batem, não é mesmo? Então, a gente sabe que a coroa de frade é a letra C. Então, o último aqui embaixo só pode ser letra A, cacto orquídea. Mas vamos ler e conferir para ver se as características batem. Cacto orquídea, seu corpo é verde e achatado, não tem espinhos. Bom, olhando a figurinha da letra A, eu não consigo ter muita certeza disso. As flores são brancas e grandes. Aí já me deu uma pista muito boa, né? Esse cacto vive sobre os galhos das árvores em locais mais úmidos. Então, primeiro, excluindo os outros que já foram, só pode ser o A. E olha aqui que flor grande, branca, uma orquídea, né? Então ficou B, C, A. Quipá, depois coroa de frade, depois o cacto orquídea, certo? Pessoal, vamos para a nossa atividade 2, que é a última do dia. Imagine que você ganhou alguns vasos de cacto. De acordo com o que você estudou sobre essa planta, quais cuidados você deve ter para mantê-los saudáveis? Bom, a gente já viu as características. Eles armazenam a água, então eles não precisam que a gente fique regando muito, certo? Então ele precisa de pouca água para sobreviver. E eles são nativos do clima semiárido. É frio ou é quente? Será que se eu colocar meu cacto na geladeira ele vai durar um tempão? Não, né, pessoal? O cacto gosta de calor. Então, vocês podem colocar no sol, vocês podem colocar num cantinho da casa ou do quintal que pegue sol neles, que não tem problema, que vai crescer da mesma maneira, ok? Meus amores, por hoje é só. Aproveitem, leia, releia, aprendam sobre a caatinga, que daqui a pouco nós já vamos entrar no cerrado, ok? Um beijo, até a próxima!